Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto é insuficiência renal. Um assunto que, claro, você sabe, é muito importante para a sua prática como médico, também importantíssimo para as provas de residência médica, e a sua importância para as provas não é só porque as bancas gostam de cobrar diretamente esse tema, mas principalmente porque todos os assuntos da nefrologia e também vários outros temas da clínica médica, ginecologia, temas da cirurgia geral, têm muita relação, tem relação muito íntima com a insuficiência renal. Então, vários dos conceitos que vocês vão aprender hoje, vocês vão usar para acertar questões em vários temas da medicina. Então vamos começar pela insuficiência renal aguda e eu já adianto para você que apesar desse ser o nome mais comum, o nome mais consagrado, inclusive é o nome da nossa aula, insuficiência renal não é o termo mais adequado atualmente para você falar tanto sobre a lesão renal aguda quanto sobre a doença renal crônica. Vamos nessa? Então vamos começar dando uma olhada na definição formal de lesão renal aguda. Aqui no mapa vocês vão ver que a lesão renal aguda nada mais é do que uma redução na taxa de filtração glomerular com o acúmulo de escórias nitrogenadas. E claro, como o nome já diz, essa redução tem que ser aguda, ela tem que ocorrer num curto espaço de tempo. Se a gente pensar em definição formal, realmente classificações, estadiamentos, existem duas grandes instituições internacionais que falam sobre esse tema e que você pode e deve memorizar. Principalmente essa aqui, que é a instituição chamada de KDIGO. Como ela define a lesão renal aguda, é um aumento na creatinina de pelo menos 0,3 mg por decilitro dentro de um período de 48 horas. Então imagina um paciente que chega no hospital, você mede a creatinina dele, ele tem uma creatinina de 1 mg por decilitro. Agora imagina que esse paciente tem um quadro de desidratação, então o paciente está tendo vômitos de repetição e no dia seguinte, depois de 24 horas, você mede de novo a creatinina do seu paciente. E aí você chega num valor de 1,4. Então o paciente aumentou em 0,4 a creatinina. Nesse caso, ele já se encaixa no paciente com lesão renal aguda. E por que eu falei na introdução da aula que o nome de insuficiência renal não é um nome considerado adequado, pelo menos no meio acadêmico, realmente entre os pesquisadores que falam sobre esse tema? Porque esse nome de insuficiência renal, e aí vale tanto para a insuficiência renal aguda quanto para a insuficiência renal crônica, ele quer dizer que o rim do paciente ele realmente não é capaz de exercer as funções básicas, é um rim insuficiente. E vocês podem ver que, na verdade, a lesão renal aguda nem sempre é uma lesão grave o suficiente para impedir o funcionamento dos rins. Um paciente com uma creatinina de 1,4 não é um paciente com rim insuficiente. É apenas um paciente que teve uma lesão e essa lesão pode ou não ser resolvida com o tempo e, claro, com a correção da causa base. Então, esse é um ponto importantíssimo da aula. Isso vale para aguda e para crônica. Nem toda lesão renal aguda e nem toda doença renal crônica vão impedir o funcionamento comum do rim. Pelo contrário, é a minoria dos casos, os casos mais graves, os casos mais avançados, que realmente vão afetar de verdade a função do rim. Nesse caso, a lesão renal aguda existe um estadiamento. Então é para isso que serve realmente o estadiamento. Existe um paciente que tem uma lesão apenas leve, é um paciente normalmente assintomático, que se você não medir a creatinina dele, você nem vai saber que ele teve uma lesão renal aguda. E por outro lado, tem um paciente com uma lesão muito grave, seja aguda, seja crônica, que vai necessitar até mesmo de uma terapia de substituição renal, por exemplo, a diálise. Então dá uma olhada na classificação da KDIGO, que é a instituição mais importante atualmente. Eu recomendo que você memorize esse estadiamento, essa classificação, é isso que você vai encontrar na sua prova, basicamente em 3 estágios. Então não é uma daquelas classificações mais difíceis de memorizar. Basicamente, se o paciente teve um aumento na creatinina de 1,5 até 1,9 o seu valor basal, é um paciente com estágio 1. Se ele teve um aumento de 2 até 2,9 no valor basal, é o estágio 2. E se ele tiver um aumento de mais do que 3 vezes a creatinina basal, então aquele paciente que chegou com a creatinina de 1, imagina que ele sai no dia seguinte, ele tem uma creatinina de 3,2. Isso significa, claro, que é uma lesão renal aguda grave, é um estágio 3 e ele possivelmente é um paciente candidato à diálise. Depois a gente vai falar sobre as indicações de diálise de urgência. Mas o mais importante, o que eu queria que você realmente memorizasse agora, é que nem toda lesão renal aguda é grave, nem toda lesão renal aguda vai causar insuficiência renal. É apenas uma alteração que ocorre num curto espaço de tempo. E aí, quando a gente está falando
de um aumento de pelo menos 0,3. Ele tem que ocorrer dentro de 48 horas, então é um espaço muito curto. Se for um aumento de pelo menos 50% na creatinina, então imagina aquele paciente que tem uma creatinina de 1, se ele vai para 1,5, significa que aumentou em 50% o seu valor basal. Nesse caso, se isso ocorrer dentro de um período de 7 dias, no período de uma semana, a gente também fecha o diagnóstico de lesão renal aguda e o estadiamento é esse, é o que a gente mostrou no nosso mapa mental. Bom, pessoal, a gente já falou sobre a classificação e sobre o diagnóstico da lesão renal aguda. Agora, claro, a gente vai falar sobre as manifestações clínicas, como que o seu paciente com uma insuficiência renal aguda, e aí quando eu falo insuficiência renal aguda, saiba que eu estou falando da lesão renal aguda, que é o conceito correto atualmente, mas como esse paciente vai aparecer para você no seu ambulatório ou como esse paciente vai evoluir ele estando hospitalizado, quais são as manifestações clínicas da lesão renal aguda. Primeiro ponto, como eu falei anteriormente, a maioria desses pacientes vai ser assintomático, pelo menos da parte renal. O paciente só vai ter os sintomas da doença de base. Então imagina que a doença de base é uma desidratação, como eu exemplifiquei antes. Nesse caso, a única clínica dele vai ser os próprios vômitos, a própria desidratação. Dificilmente a gente vai encontrar alguma alteração da parte renal. Claro, se for uma lesão renal aguda grave, se for uma lesão renal aguda, por exemplo, que gere uma oligúria ou até mesmo uma anúria, a gente vai encontrar diversas manifestações. Então, antes de falar das manifestações, vamos ver qual é o grupo de manifestações, quais são os grupos de manifestações que acontecem nesse contexto. O primeiro grupo é esse aqui, a sobrecarga de volume. Claro que se o paciente tem uma taxa de filtração abaixo do esperado, abaixo do normal dos seus rins, ele vai tender a ter uma sobrecarga de volume. Isso pode aparecer de diversas maneiras para o paciente. Por exemplo, talvez o exemplo mais importante e que vai aparecer na sua prova de residência médica, o paciente pode ficar hipertenso. O paciente que não tem os rins funcionando normalmente, ele tende a ter uma hipertensão. Outro exemplo importantíssimo são os derrames cavitários. Então, o paciente com uma insuficiência renal aguda, se for uma insuficiência renal aguda grave, ele pode ter, por exemplo, um derrame pleural, o que é comum nesse contexto, ele pode ter uma ascite e outros derrames cavitários importantes. E, por fim, o edema periférico. Esse talvez seja o mais clássico, o que qualquer leigo poderia saber, mas inclusive a gente pode ver na imagem, é um paciente com edema periférico e esse edema periférico ele tem uma característica especial, que é exatamente essa predileção por ser um edema periorbitário. Você está vendo esse paciente? Isso pode aparecer na sua prova de residência, um paciente com uma síndrome edemigênica, se tiver esse padrão de edema periorbitário, pense com carinho na etiologia renal, porque isso é muito comum. Então, o primeiro grupo de manifestações clínicas é exatamente devido à sobrecarga de volume. O segundo grupo, o mais importante talvez, ou pelo menos o mais intuitivo de todos, é o relacionado à uremia. A gente sabe que a principal função dos nossos rins, na verdade a grande função dos nossos rins, é promover uma filtração glomerular do sangue. Então, através dessa filtração, por exemplo, os nossos rins impedem uma sobrecarga de volume. Você viu lá o primeiro grupo de manifestações. Quando existe essa falha, a gente pode ter uma sobrecarga de volume, mas, ao mesmo tempo, os rins também têm uma função importantíssima de tirar, de excretar algumas substâncias potencialmente patogênicas para o ser humano. Então, as mais famosas, a ureia, inclusive, ela acumula no nosso organismo, é uma das medidas laboratoriais que a gente tem para avaliar uma lesão renal aguda e diversas outras toxinas, diversas outras substâncias potencialmente tóxicas que são filtradas pelos nossos rins. E aí, quando a gente tem uma falha desses órgãos, obviamente a gente tende a acumular toxinas e isso vai gerar algumas manifestações importantes. A mais comum de todas, a mais presente, a que você vai encontrar no seu ambulatório, a que você vai encontrar no seu paciente internado com insuficiência renal, são as manifestações gastrointestinais. E aí isso pode variar desde apenas náuseas, alguns vômitos, soluços relacionados à insuficiência renal. Praticamente qualquer manifestação gastrointestinal pode estar associada a uma insuficiência renal. Então, isso, na verdade, é um tipo de manifestação inespecífica, mas é extremamente comum. Quase todo paciente com doença renal crônica, por exemplo, ou mesmo paciente com insuficiência renal aguda, ele vai ter algum tipo, pelo menos, de manifestação gastrointestinal. O outro exemplo importantíssimo, esse é um pouco mais grave, costuma aparecer somente em casos mais avançados, é a encefalopatia urêmica. Então, assim como a gente tem a encefalopatia hepática pelo acúmulo de amônia e algumas outras substâncias tóxicas,
nós também temos uma encefalopatia relacionada ao acúmulo de ureia e outras toxinas que deveriam ser filtradas pelos rins. Então vocês estão vendo a imagem ali do paciente com flapping, basicamente é o paciente fazendo uma hiperextensão dos punhos, essa dorsiflexão, e esse paciente, quando ele tem encefalopatia, e aí tanto a encefalopatia hepática quanto a encefalopatia urêmica podem causar o flapping, que nada mais é do que um tremor das mãos desse paciente com uma dorsiflexão, com uma hiperextensão do punho. Então essa é uma outra alteração clássica da insuficiência renal. E outra alteração que também está relacionada à uremia, pode parecer estranho, você poderia achar que a pericardite urêmica está mais relacionada à sobrecarga de volume, como por exemplo o derrame pleural, mas não. O principal fator fisiopatológico para a pericardite urêmica também é o acúmulo de toxinas. Inclusive, essa pericardite urêmica é uma pericardite grave, é uma pericardite que pode causar tamponamento cardíaco precocemente e, por isso, é uma das indicações de diálise de urgência, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa é mais uma manifestação importantíssima da insuficiência renal. Outro tipo de manifestação, na verdade, outro grupo de manifestação são as infecções. O paciente com doença renal, tanto a insuficiência renal aguda, a lesão renal aguda, quanto principalmente o paciente com a doença renal crônica avançada, é um paciente predisposto a infecções. Então é um paciente que tem dificuldades imunológicas, é um paciente que pode ter infecções graves. Isso, na verdade, é multifatorial. Existem vários fatores que contribuem, por isso as infecções acabam não se encaixando nem na sobrecarga de volume, nem na uremia, nem nos outros grupos que nós colocamos aqui. E aí, por fim, eu queria destacar esses dois últimos grupos aqui de manifestações relacionadas à síndrome urêmica. O primeiro dele, os distúrbios da hemostasia. Esses distúrbios eles são muito mais comuns na doença renal crônica do que na doença renal aguda, mas eu queria chamar a sua atenção porque as bancas de residência médica adoram cobrar esses dois distúrbios. O primeiro deles, a anemia. Por que o paciente com insuficiência renal, com uma lesão renal, ele tem essa predisposição, ele pode ter uma anemia? Existem diversos mecanismos associados que explicam a anemia, mas o principal, aquele que você vai memorizar, é que os nossos rins, eles são os órgãos responsáveis pela síntese, pela produção de uma substância chamada eritropoetina. A eritropoetina, ela estimula a nossa medula óssea a produzir precursores de hemácias. Então, quando a gente tem essa insuficiência renal, especialmente no contexto de uma doença renal crônica, existe uma queda na produção da eritropoetina e o paciente começa a ter anemia. Obviamente, se o problema é a queda da eritropoetina, o tratamento é exatamente a sua reposição, que normalmente é feita em algumas doses por semana ou até numa dose semanal. E aí, importante, a anemia é uma manifestação típica da doença renal crônica e que só vai aparecer em casos mais avançados. Depois a gente vai falar também sobre o estadiamento da doença renal crônica. E além da anemia, outro distúrbio hematológico que está relacionado à insuficiência renal, principalmente a doença renal crônica, e que as bancas de residência médica adoram cobrar, são exatamente os sangramentos. O paciente com lesão renal, com insuficiência renal, ele tem um risco aumentado para sangramentos. E aí também existem vários mecanismos associados, vários mecanismos fisiopatológicos que explicam essa maior propensão ao sangramento, mas o que você não pode deixar de saber é que o principal fator não é uma queda na concentração de plaquetas. Então, o paciente com doença renal, ele normalmente não vai ter plaquetopenia. Você não vai encontrar um hemograma com 100 mil plaquetas, não vai acontecer isso. O principal mecanismo é uma disfunção plaquetária. Então, a concentração, o número de plaquetas vai estar normal, porém, essa plaqueta ela não funciona como ela deveria, e aí, por isso, o tratamento não vai ser transfusão de plaquetas, e sim o uso de uma substância chamada desmopressina, que é um análogo do ADH, e é uma medicação famosa que pode ser usada por via intranasal, e as bancas de residência médica adoram lembrar disso. Então, gravou isso, anemia por conta da falta da eritropoetina, principalmente, e o sangramento é principalmente pela disfunção plaquetária. O problema principal não é número de plaquetas, concentração de plaquetas, não são os fatores de coagulação, apenas uma disfunção das plaquetas. E aí, por fim, já falei sobre a sobrecarga de volume, já falei sobre as infecções, já falei sobre a uremia, já falei sobre os distúrbios hematológicos, deixei por último talvez o mais importante, ele tem essa coisa do decoreba, mas você não pode deixar de saber, que são os distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos. O que acontece com sódio, potássio, magnésio, fosfato? O que acontece com os principais eletrólitos no sangue de um paciente com doença renal? É exatamente isso que vocês estão vendo aqui.
Basicamente vai cair o cálcio e o sódio. Lembre-se disso, a gente vai ter uma hipocalcemia e uma hiponatremia. Todo o restante vai subir. E aí, quando eu estou falando de todo o restante, eu estou falando do magnésio, então o paciente tende a ter uma hipermagnesemia. Eu estou falando do fosfato, isso é importante, depois vocês vão ver quando eu falar das alterações metabólicas ósseas sobre o fosfato, mas o paciente com doença renal, ele tende a ter uma hiperfosfatemia, ele também tende a ter uma hiperuricemia, aumenta a concentração de ácido úrico, e em relação ao distúrbio ácido básico, o distúrbio ácido básico clássico é a acidose metabólica com anion gap aumentado. Então tudo isso é fundamental. Você precisa lembrar que o cálcio e o sódio vão cair, o magnésio, fosfato, ácido úrico e o potássio vão subir. E aí, para não deixar de falar, a gente sabe que praticamente tudo na medicina existem exceções. E as bancas de residência médica adoram cobrar as exceções. Então, normalmente, o paciente com lesão renal, o paciente com insuficiência renal, vai ter uma hiperpotassemia, ele vai ter um aumento na concentração de potássio. Porém, existem algumas causas de insuficiência renal com potássio baixo, com hipocalemia, e você não pode deixar de saber, principalmente a leptospirose, os aminoglicosídeos e a anfotericina B. A leptospirose é uma infecção bacteriana que costuma causar insuficiência renal com hipocalemia, e a gentamicina, né, que é o principal aminoglicosídeo, mas de uma maneira geral, os aminoglicosídeos, um grupo de antibióticos, e a anfotericina B, também um antimicrobiano importante, muito usado para infecções fúngicas, todos eles são causas de insuficiência renal com hipocalemia. Então essa é uma exceção importante que você não pode deixar de saber. Agora vamos falar sobre o tópico mais importante sobre lesão renal aguda, que são exatamente as suas etiologias, as possíveis causas da lesão renal aguda. Vocês podem ver que, na verdade, existem 3 grandes grupos e algumas causas específicas dentro de cada grupo. Por exemplo, a nefrite intersticial alérgica é uma possível causa dentre as lesões renais intrínsecas. Então, qualquer tipo de doença que afeta intrinsecamente os rins, a gente chama de alguma lesão renal intrínseca. Por outro lado, a gente tem a desidratação, o sangramento, que são causas dentro das lesões pré-renais. São problemas que acontecem antes da chegada do sangue aos rins e que prejudicam a perfusão desses órgãos. E por fim, a gente tem as causas pós-renais. São algumas doenças, algumas alterações que vão gerar uma obstrução ao fluxo urinário e isso vai gerar a insuficiência renal. Então vamos dar alguns exemplos importantes para vocês entenderem. Primeiro vamos falar sobre a lesão pós-renal, que é uma das mais intuitivas, é uma das mais óbvias. Imagina, por exemplo, um paciente com cálculo na uretra. Então o cálculo na uretra ele vai causar uma obstrução bilateral nos rins. Então todo aquele fluxo, toda aquela urina produzida pelos 2 rins vão acabar ficando ali naquele ponto de obstrução na uretra. Com o passar do tempo, isso vai deteriorar, isso vai agredir os rins e o paciente vai começar a ter um acúmulo de escórias nitrogenadas, chegando exatamente àqueles critérios que a gente falou de aumento da creatinina. Então qual que é o tratamento para um paciente com insuficiência pós-renal? Basicamente a gente vai resolver a obstrução. Então imagina, por exemplo, um tipo de pegadinha comum em prova de residência, e na verdade é um tipo comum também de insuficiência pós-renal, é o paciente que está internado, ele está com catéter vesical, porém esse catéter está obstruído. Então é um exemplo de causa iatrogênica, causado pelos próprios profissionais de saúde que não viram que o paciente estava com o catéter vesical obstruído, e isso, com o passar do tempo, vai causar uma insuficiência pós-renal. Outro exemplo importantíssimo, muito usado pelas bancas, é o paciente homem com algum problema na próstata, especialmente a hiperplasia prostática benigna, que a gente sabe que é uma doença muito comum em homens com idade avançada, e o aumento progressivo da próstata vai exatamente causando uma obstrução parcial na uretra. A gente sabe que anatomicamente a próstata tem uma relação muito íntima com a uretra, e aí a hiperplasia prostática benigna, assim como pode acontecer também no câncer de próstata, vai causar uma obstrução no nível da uretra e isso vai gerar a insuficiência pós-renal. Então, basicamente, existe qualquer causa de obstrução ao fluxo urinário pode causar uma insuficiência pós-renal, desde que essa obstrução seja bilateral. Então, se a gente tiver somente uma obstrução num ureter e no outro está tudo normal, a gente não tem uma insuficiência pós-renal e o tratamento vai ser sempre desobstruir. Então, se o problema for no catéter, a gente vai trocar o catéter. Se o problema for na próstata, a gente vai fazer o tratamento específico para a hiperplasia prostática benigna e assim por diante. E aí eu já falei da insuficiência pós-renal, agora vamos voltar para a insuficiência pré-renal.
quais são os problemas mais comuns que vão causar uma insuficiência pré-renal. A primeira deles, o mais comum, eu já falei, é exatamente a desidratação. Então, o paciente desidratado, independente de qualquer causa de desidratação, pode causar uma insuficiência pré-renal se for uma desidratação grave, se for uma desidratação que durar tempo suficiente para gerar esse aumento de escórias nitrogenadas, esse aumento de creatinina. Outro exemplo muito importante são sangramentos. Então, paciente com hemorragia, isso é comum na hemorragia digestiva alta. Imagina um paciente com cirrose hepática, ele fez uma melena, ele fez uma hematêmese. Esse é um paciente com grande risco de insuficiência pré-renal. E o outro grande grupo da insuficiência pré-renal é o paciente com instabilidade hemodinâmica. Então, imagina o paciente não está desidratado, o paciente não tem sangramento, mas ele tem uma sepse. Imagina que é uma sepse grave, que inclusive é um termo que também nós não utilizamos mais hoje, mas imagina que seja realmente uma sepse causando uma instabilidade hemodinâmica e esse paciente também vai ter uma dificuldade de perfusão renal e isso vai aumentar a creatinina, isso vai ser uma causa de lesão renal aguda. Agora, por fim, a gente vai falar das lesões renais intrínsecas, mas o primeiro ponto, o mais importante de todos, e que você não pode deixar de saber, é que existe uma grande dúvida que nós podemos ter no diagnóstico diferencial entre uma lesão pré-renal e uma lesão renal intrínseca. Por quê? Imagina esse paciente que eu falei com sepse. O paciente estava com uma pneumonia, começou a ter uma infecção mais grave, ele fechou os critérios de sepse, e começou a ter uma lesão renal aguda. Então começou a aumentar a creatinina, começou a aumentar a ureia. Qual que é a grande dúvida que você, como médico ou como candidato a uma prova de residência médica, vai ter? Será que esse paciente realmente só tem uma lesão pré-renal? Então o problema dele é somente uma má perfusão dos rins? Ou essa má perfusão foi tão intensa, foi tão prolongada, que esse paciente já começou a ter necrose das células tubulares, que é o que a gente chama na medicina de necrose tubular aguda ou NTA. Então essa é a grande dúvida. O paciente com lesão pré-renal, se essa lesão pré-renal não for corrigida, ele tende a ter uma isquemia e necrose das células tubulares e aí o que antes era uma lesão pré-renal passa a ser uma lesão renal intrínseca. Essa é a grande dúvida, é muito difícil clinicamente, somente com anamnese, exame físico, a gente diferenciar, mas laboratorialmente, e é isso que você vai ser cobrado na sua prova de residência médica, não é difícil a gente diferenciar a lesão pré-renal da NTA, como vocês podem ver nessa tabela. E aí, antes de tentar memorizar todos esses parâmetros, primeiro eu queria que você entendesse a lógica. Se você entender essa lógica, você não vai precisar memorizar absolutamente nada. Qual que é a resposta fisiológica, qual seria a resposta esperada de um rim quando esse rim tem uma má perfusão? Então imagina que todas as células do rim estão funcionando, tudo fisiologicamente está ok, porém existe uma má perfusão. O rim, o que ele vai fazer? Ele vai reabsorver o máximo possível de água e sódio. Então, a grande função dos rins é restabelecer o que seria a homeostase do organismo. Então, paciente desidratado, paciente com sangramento, paciente com instabilidade hemodinâmica e que tem uma má perfusão renal, a grande resposta dos órgãos vai ser uma grande reabsorção de água e sódio. E aí, se você olhar na tabela, o que acontece com o sódio urinário na lesão pré-renal? Ele fica abaixo de 20 mEq por litro. Ao contrário da necrose tubular aguda, quando ele fica acima de 40 mEq por litro. Então, vocês estão vendo exatamente o que está acontecendo. Na lesão pré-renal, quando a função dos rins ainda está preservada, o rim consegue reabsorver bastante sódio e por isso a gente tem uma natremia, na verdade uma concentração de sódio na urina, uma natriúria abaixo do normal, ao contrário do que acontece na NTA, na necrose tubular aguda. Se vocês olharem a fração excretória de sódio, que mais ou menos vai retratar o mesmo processo, vocês vão ver a mesma coisa. Então, na lesão pré-renal, a gente tem uma fração menor do que 1%, na necrose tubular aguda, maior do que 1%. Inclusive, esse talvez seja o parâmetro mais utilizado pelas bancas. Então, não se esqueça de memorizar a fração excretória de sódio. E o outro ponto que você também consegue entender, sem necessidade de decorar, é a osmolaridade. Lembra que eu falei que na lesão pré-renal, o esperado seria o rim reabsorver o máximo possível de sódio e também de água? Então, se o rim está reabsorvendo muita água, o que acontece com a osmolaridade? A osmolaridade vai aumentar,
vai acontecer um acréscimo na concentração de solutos. Então, por isso, uma osmolaridade urinária acima de 500 miliosmol por litro é típica da lesão pré-renal, ao contrário da necrose tubular aguda, em que a osmolaridade urinária vai ficar abaixo de 350. Então, esses são pontos que, se você entender, você não vai precisar memorizar. Agora, claro, nem tudo dá para a gente entender. Por exemplo, a relação ureia e creatinina plasmática é um parâmetro que também é usado pelas bancas e que você vai precisar memorizar. Na lesão pré-renal, a divisão ureia sobre creatinina é maior do que 40, na NTA, na necrose tubular aguda, é menor do que 20. E aí o que significa isso? Imagina um paciente com uma creatinina de 1,5 e uma ureia de 60. A gente vai dividir 60 por 1,5, vai chegar ao valor e aí você vai ver se é acima de 40 ou abaixo de 20. Normalmente as bancas não vão colocar valores intermediários e que vão te confundir. Então essa é a sua obrigação, você precisa, se você não quiser entender, tudo bem, mas você precisa dominar, memorizar as diferenças laboratoriais entre a lesão pré-renal e a necrose tubular aguda. Agora, eu falei o tempo todo de alterações laboratoriais, a gente viu essa tabela, mas, obviamente, assim como acontece em todos os temas da medicina, o primeiro ponto que você vai sempre prestar atenção para chegar à principal hipótese diagnóstica, então imagina que a banca trouxe uma questão para você, o paciente com aumento de creatinina, o paciente está tendo uma lesão renal aguda e a banca vai te pedir qual que é a principal hipótese diagnóstica. Se isso for perguntado, a primeira coisa que você vai prestar atenção, o ponto mais importante, é a anamnese e exame físico, é a história do paciente. Por quê? Porque às vezes vai ter um paciente com diversas alterações laboratoriais, você vai ficar na dúvida, a banca vai tentar te confundir, mas ao mesmo tempo tem uma dica ali no enunciado. Imagina que o paciente, semana passada, ele fez uso de um antibiótico, ele fez uso da gentamicina. Imagina o paciente ficou internado com uma infecção urinária ou qualquer outra infecção que possa ser usada a gentamicina e ele fez uso do antibiótico. Nesse caso, o mais provável é, com certeza, que seja uma lesão renal aguda causada pelo antibiótico. Então você sempre vai ter essa mentalidade. O primeiro ponto que você vai olhar é a anamnese e exame físico. Às vezes, por exemplo, vai ter um homem com sinais de doença prostática. Então imagina o paciente com diversas alterações clínicas compatíveis com uma hiperplasia prostática benigna e aí aparece uma questão e a banca vai perguntar para você qual é a principal hipótese diagnóstica. Nesse caso, ganha muita força a hipótese de insuficiência pós-renal. Então, o primeiro ponto é sempre o quadro clínico. Aí sim, se você ficar na dúvida entre a lesão pré-renal e a necrose tubular aguda, você vai olhar essa tabela. Bom, eu falei o tempo todo sobre a diferença entre a lesão pré-renal e a NTA, a necrose tubular aguda, mas a NTA não é a única causa de lesão renal intrínseca. Pelo contrário, existem diversas causas. Uma delas eu já falei, que é a nefrite intersticial alérgica, e aí a gente até colocou no nosso mapa mental alguns exemplos de causas de nefrite intersticial alérgica. Uma das mais importantes, sem dúvida nenhuma, é o uso de medicações, como os anti-inflamatórios não esteroidais, como as penicilinas, são causas muito importantes também de nefrite intersticial alérgica, mas existem outras causas. A maioria dessas causas a gente vai ver em outras aulas. Então imagina, por exemplo, uma glomerulonefrite. A gente sabe que existem padrões de glomerulonefrite que podem causar lesão renal aguda, podem causar um aumento de creatinina. Isso a gente vai ver na nossa aula de glomerulopatias. Da mesma forma, algumas doenças tubulares, algumas doenças renais intrínsecas um pouco diferentes vão ser vistas numa aula sobre doenças tubulares e intersticiais. Nessa aula eu quero chamar sua atenção para esse tipo aqui de lesão renal aguda que está associada ao contraste iodado. A gente sabe que os exames radiológicos estão ficando cada vez mais comuns, tomografia com contraste, vários contrastes. Nesse caso, o contraste iodado, que é muito usado principalmente em tomografia computadorizada, é uma causa importantíssima, uma causa famosa de lesão renal aguda. E aí, qual que é o mecanismo do contraste iodado para causar insuficiência renal? É exatamente esse aqui, uma vasoconstrição intensa nas arteríolas aferentes dos rins. O que é arteríola aferente? Nos nossos rins existem as arteríolas aferentes, que elas estão antes dos glomérulos, então é antes da troca ali do glomérulo com o túbulo renal, e nós temos a arteríola eferente, que é depois dos glomérulos. Quando a gente tem uma vasoconstrição intensa antes do processo de filtração,
o que acontece? Acontece uma queda da filtração glomerular e, consequentemente, uma lesão renal aguda. Então isso é muito importante. O contraste iodado, ele causa insuficiência renal por uma alteração no mecanismo do fluxo sanguíneo. Esse é um mecanismo que é bastante complexo, inclusive os anti-inflamatórios, que eu citei como causa de nefrite intersticial alérgica, também pode causar uma lesão renal aguda por alteração do fluxo sanguíneo dentro dos rins e, basicamente, normalmente, quando isso acontece, é por uma vasoconstrição das arteríolas aferentes ou por uma vasodilatação da arteríola eferente. Claro que se a gente tem uma vasodilatação da arteríola depois do processo de filtração, esse processo acaba sendo mais rápido do que deveria e isso também pode causar uma queda da taxa de filtração glomerular e, consequentemente, uma lesão renal aguda. Então é muito importante que você saiba a fisiopatologia e também que você saiba a prevenção da doença renal associada ao contraste iodado. Basicamente, existem algumas medicações polêmicas, bicarbonato, acetilcisteína, tudo isso é controverso e, na verdade, existe uma grande medicação, que não é bem uma medicação, uma grande conduta que está comprovada como efetiva, que é a hidratação, antes, durante e depois do procedimento. Quando a gente tem um paciente com fator de risco para lesão renal, então imagina um paciente que já tem, por exemplo, uma doença renal crônica. É um paciente que tem um risco muito aumentado de ter uma agudização desse problema renal durante um procedimento com contraste iodado. O que a gente faz para ele? A gente vai hidratar esse paciente antes, durante ou depois. O bicarbonato e a acetilcisteína, dependendo da referência, dependendo do serviço, também podem ser utilizados, mas com certeza o que você sabe, o que você não pode deixar de indicar é a hidratação. Para finalizar a nossa conversa sobre lesão renal aguda, a gente precisa falar da conduta. Quais são os tratamentos indicados para o seu paciente que teve lá aquela elevação aguda dos níveis de creatinina, aquele acúmulo de escórias nitrogenadas? Então, antes de falar dos tratamentos indicados, dos principais pontos, eu preciso conversar com você sobre o que você não deve fazer no paciente com lesão renal. Vou começar pela dopamina. A dopamina é uma amina vasoativa, então ela pode ser usada em pacientes com choque, pacientes realmente com instabilidade hemodinâmica, mas quando ela é utilizada em baixas doses, ela tem um efeito de aumentar a perfusão sanguínea dos rins. Parece ideal, não? Imagina um paciente com lesão renal, existe um medicamento que se você usar em baixas doses, ele aumenta a perfusão renal. O grande problema disso é que a dopamina já foi muito utilizada na prática, já foi muito testada em diversos estudos e ela nunca se comprovou efetiva. Então ela não ajuda em absolutamente nada o paciente com lesão renal aguda. A gente não vai utilizar a dopamina, isso é muito importante. Então, lembre-se disso, a dopamina não está indicada, mesmo ela tendo esse efeito de aumentar a perfusão renal, ela nunca melhorou o prognóstico, pelo contrário, ela tem diversos efeitos adversos e esses efeitos adversos acabam predominando quando ela é utilizada nesse contexto. Então, a dopamina você não vai utilizar. O segundo ponto é o bicarbonato. Eu falei que a lesão renal aguda está associada, ela é causa de acidose metabólica. Então, o paciente tende a ter uma queda no pH sanguíneo. Só que a gente só vai indicar o bicarbonato na lesão renal aguda, isso é importante, eu não estou falando da doença renal crônica, do bicarbonato via oral, eu estou falando do bicarbonato endovenoso no paciente com lesão renal aguda, se a acidose for extremamente grave. Isso pode variar de referência para referência, mas a maioria das referências vai citar esse valor aqui. pH abaixo de 7,1, aí sim a gente usa o bicarbonato. Se for acima de 7,1, ainda que tenha acidose, a gente sabe que quando o pH está abaixo de 7,35 no sangue arterial, a gente já considera acidose, mas mesmo que esteja um pH de 7,3, 7,25, nós não vamos indicar bicarbonato, pelo menos é isso que recomenda a maioria das referências. E por fim, o uso dos diuréticos. Parece muito intuitivo, se a gente tem um problema renal, se a gente tem uma insuficiência renal e está acumulando volume, o que a gente vai fazer? A gente vai usar diurético. Vamos encher o nosso paciente de furosemida para esse rim funcionar. Só que o problema é que, assim como acontece com a dopamina, os diuréticos não foram considerados efetivos, eles não foram aprovados nos testes realizados. Só que ao contrário da dopamina, que a gente não usa de jeito nenhum, os diuréticos, e aí eu estou falando especificamente dos diuréticos de alça, da famosa furosemida, ele pode ser usado sim, se o paciente tiver uma hipervolemia e se ele for efetivo para esse paciente.
O que isso significa? Existem alguns pacientes com lesão renal que você vai fazer a furosemida e ele não vai aumentar a diurese, então não vai adiantar nada, não vai ter nenhum efeito a furosemida, e existem outros pacientes que vão responder ao diurético, eles vão aumentar pelo menos a diurese quando a gente faz a furosemida. Se o paciente tiver hipervolemia e ele responder à furosemida, se ele responder ao diurético de alça, nós podemos usar, mas isso é apenas um sintomático, não vai mudar em nada o prognóstico. Então, esses são os 3 tratamentos mais controversos e que as bancas gostam de cobrar. Agora, claro, o ponto mais importante. Se o paciente tem lesão renal aguda, a nossa grande preocupação, se essa lesão for grave, é exatamente essa dúvida. Existe ou não indicação para uma diálise de urgência? A gente precisa realmente fazer uma diálise agora ou não, ou a gente pode tratar esse paciente apenas com suporte terapêutico? Essas são as indicações. A primeira delas, talvez seja mais cobrada pelas bancas, é uma acidose, uma hipercalemia ou uma hipervolemia graves e refratários. Infelizmente, graves e refratários não é um conceito tão objetivo assim, mas normalmente na prova de residência médica você não vai ter dúvida. Você vai ver, por exemplo, um paciente com potássio de 7 com alterações eletrocardiográficas, nesse caso a gente já vai considerar grave. Se esse paciente já tiver tido alguma terapia, alguma tentativa de terapia e não adiantou, a gente já considera refratário e já indica a diálise de urgência. Então, tanto acidose, quanto hipercalemia, quanto hipervolemia, se for grave e for refratário, a gente indica a diálise de urgência. A segunda grande indicação é o paciente com uremia franca. Lembra que eu falei que a gente não usa mais o termo de insuficiência renal, porque nem toda lesão renal aguda causa uma insuficiência renal, às vezes é apenas uma lesão transitória que não vai afetar em praticamente nada as funções do rins. Mas se for realmente uma insuficiência renal, ou seja, se for uma lesão renal aguda grave que gere a síndrome urêmica, aí sim a gente também indica a diálise de urgência. E aí como que você vai identificar essa indicação na sua prova? Com esses 2 pontos ali. Pericardite, se o seu paciente tiver pericardite, tiver realmente sinais de pericardite no seu enunciado, você vai indicar a diálise de urgência. Ou, se o paciente tiver uma encefalopatia urêmica, você também vai indicar. Então essas 2 alterações são importantíssimas, elas muitas vezes vão estar ali bem escondidas no enunciado e você não pode deixar de encontrá-las para indicar a diálise de urgência. E por fim, as intoxicações. Existem algumas substâncias que podem ser tratadas com a diálise de urgência, destaque para essas aqui. O metanol, os salicilatos, o etileno glicol e os barbitúricos são todas substâncias. Se, no caso de uma intoxicação exógena, o paciente com lesão renal aguda, você vai indicar a diálise porque são substâncias consideradas dialisáveis. Então a gente consegue reduzir a concentração delas através de uma terapia de substituição renal, através de uma hemodiálise. Bom, pessoal, agora vamos falar especificamente sobre a doença renal crônica, começando, claro, pela definição. Como vocês podem ver, basicamente a doença renal crônica é aquele paciente que tem alterações estruturais ou funcionais no rins por mais de 3 meses. Então, paciente que tem, por exemplo, uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto, por mais de 3 meses, a gente já considera como um paciente com doença renal crônica. E aí, assim como eu falei, na parte da aguda, na parte da lesão renal aguda, é fundamental que você entenda que o paciente pode ter uma doença renal crônica e não ter absolutamente nenhum sinal, nenhum sintoma da doença. Então isso é importante, isso é uma coisa que todas as instituições, todos os estudiosos sobre o assunto estimulam que a gente diagnostique o mais precocemente possível. Então muitas vezes vocês vão encontrar pacientes que têm critérios diagnósticos para a doença renal crônica e que não têm absolutamente nada. Agora, tudo bem, eu falei que a taxa de filtração glomerular abaixo de 60 por mais de 3 meses, a gente já considera o paciente com a doença renal crônica. Mas será que é possível o paciente ter uma taxa de filtração glomerular normal? Então imagina uma taxa de filtração glomerular acima de 100 ml por minuto, que seria uma TFG normal. É possível que esse paciente ainda assim seja considerado um portador de doença renal crônica? É possível sim, desde que ele tenha essas alterações que são chamadas de alterações funcionais, por exemplo, uma albuminúria. Então imagina que o paciente tem uma albuminúria por mais de 3 meses, hoje em dia a gente também considera ele como um paciente com doença renal crônica, mesmo que ele tenha uma taxa de filtração glomerular.
Da mesma forma, se esse paciente tem apenas alterações nos exames de imagem, então imagina ele tem aquele rim pequeno, aquele rim simétrico, típico da doença renal crônica, e ele não tem albuminúria, ele não tem uma queda de taxa de filtração glomerular, ainda assim ele é considerado como um paciente com doença renal crônica. Então, como vocês podem ver, existiu uma grande amplificação dos critérios diagnósticos. Isso é importante, isso pode ser cobrado na sua prova. Assim como na lesão renal aguda, também na doença renal crônica a gente tem uma classificação que é basicamente um estadiamento da doença. Se eu falei que existe uma grande amplificação dos critérios diagnósticos, claro que a gente tem que ter alguma maneira de estratificar esses pacientes. Quais são esses pacientes que realmente têm uma lesão renal grave, têm um rim pouco funcionante, e quais são os pacientes que têm um rim um pouco melhor, que têm apenas alguma doença pequena, uma doença que ainda não causa, provavelmente, sinais e sintomas. E aí existe esse estadiamento, é um estadiamento clássico da doença renal crônica e que você precisa memorizar esse estágio de 1 a estágio 5. Então não tem jeito, basicamente isso vai depender da taxa de filtração glomerular. Se for acima de 90 é estágio 1, se for abaixo de 15 é o estágio 5, o estágio mais grave, e aí a gente tem os estágios intermediários, mas é muito importante, é a sua obrigação você memorizar. E aí um ponto importante, quando que o paciente começa a ter os sinais e sintomas mais clássicos, mais comuns da doença renal crônica, basicamente após o estágio 3, principalmente o estágio 3B, quando o paciente tem ali uma taxa de filtração glomerular abaixo de 45 ml por minuto, aí que começam os sinais mais comuns da doença renal crônica. Agora você pode estar olhando essa tabela e falando, tudo bem, Eduardo, tem ali esse estadiamento de acordo com a taxa de filtração glomerular, mas como que eu faço esse cálculo de taxa de filtração glomerular no meu paciente? Na verdade, a gente não consegue fazer o cálculo clinicamente certeiro, com 100% de certeza, porém, existe uma estimativa que é o que a gente vai usar na prática, que é o clearance de creatinina. Vocês lembram do clearance de creatinina? É basicamente uma medida que a gente vai tirar a partir da idade, do peso, do sexo e dos valores de creatinina do paciente para estimar o ritmo de filtração do glomérulo desse paciente. E por que a gente utiliza a creatinina? Porque a creatinina é uma substância que não é alterada metabolicamente. Então, depois que a creatinina foi transformada em creatinina, a creatinina depois não sofre transformação no fígado, não sofre transformação em nenhum outro órgão e ela é praticamente toda filtrada e não é reabsorvida nos rins. Então, basicamente, os valores de creatinina, eles são diretamente proporcionais à taxa de filtração glomerular. Na verdade, eles são inversamente proporcionais. Quanto maior for o valor de creatinina, menor é a taxa de filtração glomerular. E aí vocês podem até encontrar numa literatura mais específica que a creatinina não é o padrão ouro para você saber a taxa de filtração glomerular. Na verdade, o padrão ouro é uma substância muito difícil de ser usada, que praticamente só é utilizada em pesquisa chamada de inulina, mas na prática, como você vai calcular a taxa de filtração glomerular é através do clearance de creatinina. E aí a gente vai colocar na tela a fórmula do clearance de creatinina, que é essa aqui, 140 menos idade vezes peso dividido por 72 vezes creatinina. Pode parecer difícil, mas você vai ter tempo e eu sugiro fortemente que você memorize, que você decore essa fórmula do clearance de creatinina. Ela, na verdade, não é a única fórmula, mas ela é a mais utilizada na clínica, na prática. Essa é o que as bancas de residência médica vão colocar na sua prova. E aí, se o paciente for uma mulher, a gente pega esse resultado e multiplica por 0,85. E aí a gente vai chegar no valor de clearance de creatinina, que vai ser a nossa estimativa da taxa de filtração glomerular. Então, se esse valor, por exemplo, for de 30, a gente vai colocar o paciente como estágio 3B, quase chegando no estágio 2 e assim por diante. Basicamente, através dessa fórmula, você vai conseguir chegar no estadiamento do seu paciente. E aí, só para não deixar de falar, além da taxa de filtração glomerular, que vocês estão vendo ali em cima, a gente tem ali embaixo também os valores de albuminúria. Então imagina o paciente que tem lá uma taxa de filtração glomerular de 25. Ele seria um paciente estágio 4. Só que se esse paciente também tem uma albuminúria acima de 300 mg por dia, ele, além de ser um estágio 4, ele é o estágio 4A3. Então, além de ter um problema na filtração glomerular, ele também tem um problema funcional, uma albuminúria bastante elevada. Bom, agora você já sabe diagnosticar e já sabe estadiar o seu paciente com doença renal crônica.
E claro, a gente também precisa saber qual é a causa dessa doença, quais são as causas mais comuns de insuficiência renal crônica. Eu acredito que todo mundo já sabe, mas é sempre bom enfatizar que a hipertensão e o diabetes são as causas mais comuns disparadamente. Então, vocês podem ver em qualquer casuística, qualquer pesquisa sobre doença renal crônica, vocês vão encontrar a hipertensão e diabetes como as duas principais causas. E aí, conceitos importantes, CCQs importantes que podem ser cobrados na sua prova. No Brasil, a hipertensão arterial está em primeiro lugar. Então, se você pegar uma prova que peça especificamente no Brasil qual é a maior causa de doença renal crônica, você já sabe, é a hipertensão. Por outro lado, nos Estados Unidos e no restante do mundo como um todo, o mais comum, a causa mais comum é o diabetes. Então, esse é um CCQ importante, a gente sabe que as duas principais são a hipertensão e o diabetes, mas no Brasil a hipertensão, no restante do mundo é o diabetes. Fora isso, praticamente qualquer doença no rim pode gerar uma doença renal crônica. Então, todas aquelas que eu falei para lesão renal aguda, se for uma lesão persistente, se for uma agressão que persista, ela pode causar uma doença renal crônica, uma lesão estrutural nos rins. Exemplos importantes, glomerulopatias é uma causa comum, uma causa incomum, inclusive nas crianças. É uma possível causa para a insuficiência renal crônica nas crianças. As glomerulopatias pode acontecer também nos adultos. Então imagina um paciente com lúpus. O lúpus a gente sabe que é uma doença que causa glomerulopatia. Isso é uma causa importante também de doença renal crônica. Continuando, o mieloma múltiplo, uma neoplasia hematológica importantíssima que atinge idosos e que é uma causa fundamental de doença renal crônica. Além disso, nas crianças, eu falei que nas crianças as glomerulopatias é um grupo de causa importante. Além disso, as anormalidades congênitas do trato urinário, essa é a causa número 1 na criança, e também as pielonefrites, especialmente aquela pielonefrite persistente, aquela pielonefrite que se cronifica. Agora vamos falar das manifestações clínicas da doença renal crônica. Primeiro ponto, eu já cansei de falar nessa aula, mas é sempre bom repetir. Normalmente, a maioria dos seus pacientes vai ter um quadro pouco sintomático ou assintomático. Então o paciente tem lá a doença renal crônica, mas você só vai descobrir através de sinais e sintomas, através da clínica desse paciente, quando ele tiver uma insuficiência renal avançada, quando ele tiver lá naquele estadiamento 4, estadiamento 5, aí sim que você vai identificar o problema. No início do quadro, são muito poucos sintomas e os dois principais que pode aparecer na sua prova são esses dois aqui, bastante contraintuitivos, que são a noctúria e a isostenúria. O que significa isso? Noctúria é o paciente se levantar várias vezes para ir ao banheiro, precisa urinar durante a noite, e a isostenúria é o paciente que tem uma urina extremamente diluída. É aquele doente que perde a capacidade de concentrar a urina. Por que eu estou falando que isso é contraintuitivo? Porque a gente imagina uma insuficiência renal, imagina um paciente que urina pouco ou que não urina praticamente. Nesse caso, tanto a noctúria, que é o paciente levantar à noite para urinar, quanto uma urina muito diluída, e aí quando a gente fala de urina diluída, muitas vezes é um volume aumentado de urina também, parece contraintuitivo para o paciente com doença renal. Só que a grande verdade é que quando a gente pensa na função dos rins, qual que é a grande função dos rins? Promover uma filtração do sangue. E essa filtração, ela tem processos passivos e processos ativos. O principal processo passivo é quando o sangue sai dos capilares, então ele vai ali dos capilares glomerulares para o túbulo renal. Então imagina que o sangue chegou lá nos capilares glomerulares e ele vai para o túbulo renal praticamente só através de difusão passiva. Só que depois que a urina chega nos túbulos renais, ainda existem mais dois processos principais. Existe primeiro a reabsorção, e aí esse é o grande ponto, por isso que o paciente tem uma noctúria, tem uma isostenúria, é o paciente que tem dificuldade de fazer uma reabsorção, e nós também temos secreções ativas de substância. Então você não precisa memorizar isso totalmente, mas, por exemplo, a gente sabe que existe uma secreção ativa do sangue para os túbulos renais de H+, então de íons H+, por isso também que o paciente com insuficiência renal, com doença renal crônica, ele tende a acumular íons de hidrogênio e por isso ele tende a ter uma acidose metabólica. Então, o paciente, por que ele tem uma isostenúria? Porque ele perde a capacidade de reabsorver solutos. Então, todo aquele filtrado inicial glomerular, ele acaba continuando para a urina, ele acaba sendo excretado quando ele deveria, boa parte dele pelo menos, ser reabsorvida. Então, o paciente perde realmente a capacidade de concentrar a urina.
Então, tudo bem, esses são os sinais e sintomas iniciais. Mas o que acontece à medida que o paciente vai perdendo a função renal? Vai decaindo, isso acontece em várias doenças, a tendência é sempre piorar a função renal. E aí, como eu falei, a partir do estágio 3, especialmente estágio 3B, quando a filtração glomerular já está bem baixa, o paciente começa a ter essas alterações clínicas. São essas que vão aparecer na sua prova. A hipertensão é a mais comum inicialmente. Então, hipertensão arterial, isso é muito comum em questões de pediatria. Você vai ficar na dúvida se o paciente tem ou não uma doença renal. A hipertensão é um sinal para você que esses rins realmente não estão funcionando muito bem. Os distúrbios eletrolíticos, e aí só para você não esquecer, sódio e cálcio caem. Potássio, fosfato, magnésio e ácido úrico sobem. Você não pode esquecer disso, isso é muito importante. Esses distúrbios eletrolíticos começam a aparecer. A anemia começa a aparecer. Então lembra que os rins são responsáveis pela síntese da eritropoetina? Então, a partir do estágio 3, normalmente estágio 3B, estágio 4, essa queda começa a fazer muita falta, então começa realmente a ter um déficit de eritropoetina e isso vai começando a causar a anemia, vai começando a aparecer a anemia no hemograma e, por fim, os distúrbios do metabolismo ósseo. Essa, na verdade, é um capítulo à parte que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, claro, não dá para deixar de falar do estágio 5 da síndrome urêmica. Lembra de todas as alterações que a gente falou da lesão renal aguda, da encefalopatia urêmica, das manifestações gastrointestinais, de todas aquelas alterações agudas da síndrome urêmica? A partir do estágio 5, isso começa a acontecer, isso começa a aparecer clinicamente para o paciente com doença renal crônica também. Eu acabei de falar de todas as principais manifestações clínicas da doença renal crônica, já tinha falado da lesão renal aguda e com certeza você percebeu que várias manifestações são muito parecidas, são iguais, algumas são um pouco diferentes, mas existe um tipo de questão de prova de residência, não é um tipo de questão difícil, mas é um tipo de questão muito frequente e que você vai ver a partir de agora, que é exatamente a banca vai te trazer uma questão e a banca vai te deixar na dúvida. Será que essa é uma lesão renal aguda ou é uma doença renal crônica? Claro que a gente sabe que o que define a doença renal crônica é o problema persistir por mais de 3 meses, mas nem sempre você vai ter essa informação na sua questão, no seu enunciado. Então você vai precisar de alguns sinais, de algumas dicas que a banca te dá no enunciado para fazer essa diferenciação. Então presta atenção nisso. Quais são as manifestações da insuficiência renal que são típicas da doença crônica e não costumam aparecer ou praticamente não aparecem quando a lesão é apenas aguda? A principal delas, a anemia. Eu já falei sobre isso no início e eu volto a repetir. A anemia é uma manifestação típica da doença renal crônica. Ela normalmente não aparece na lesão renal aguda. Da mesma forma, os distúrbios do metabolismo ósseo. A gente vai falar bastante sobre isso daqui a pouco. Aumento do paratormônio, hiperparatireoidismo secundário, tudo isso não costuma aparecer também no paciente com lesão apenas aguda. Isso é o tipo de manifestação que aparece quando a lesão persiste, quando o problema persiste e quando se torna uma doença renal crônica. E por fim, é um detalhe, na verdade, radiológico, mas as bancas de residência médica adoram lembrar. Os rins, na insuficiência renal crônica, na doença renal crônica, eles tornam-se menores, então são rins pequenos e simétricos. Na doença, já na lesão renal aguda, os rins costumam ser aumentados, são rins maiores do que o normal. Então, isso são alterações importantíssimas, você não pode deixar de saber. E aí, claro, quase tudo na medicina, eu já falei isso uma vez, tem exceções. Isso não é diferente no caso da doença renal crônica. Eu falei que normalmente a doença renal crônica aparece com rins pequenos, né? Ela está relacionada à redução do tamanho dos rins, mas existem exceções. Existem algumas causas de doença renal crônica que podem cursar com rins de tamanho normal ou de tamanho aumentado, como a gente tem aqui nessa tabela. Você não precisa necessariamente memorizar tudo, mas você não pode deixar de saber que no diabetes, na doença renal policística e na amiloidose, os rins, na doença renal crônica, eles ficam do tamanho normal ou até mesmo aumentados. Então são exceções à regra, basicamente você precisa saber isso para questões maldosas, questões que vão cobrar exatamente o decoreba. Bom pessoal, agora vamos falar sobre um capítulo à parte das manifestações clínicas da doença renal crônica, que são as alterações, os distúrbios do metabolismo ósseo, que são chamados também de osteodistrofia renal. Esse é um assunto muito complexo, eu sei que muita gente não entende, a pessoa às vezes nem quer tentar entender esse assunto,
mas aqui a gente vai simplificar de uma maneira que eu tenho certeza que você vai entender a fisiopatologia e com isso você vai acertar todas as questões que aparecerem sobre o assunto. Então, começando, quais são os eventos iniciais? Quais são os eventos que vão desencadear todas as alterações ósseas do paciente com doença renal crônica? Existem dois eventos. O primeiro é uma hiperfosfatemia. Começa a ter um acúmulo de fosfato no corpo. A gente sabe que os rins são responsáveis pela excreção de diversos íons, diversos eletrólitos. Um deles é o fosfato. Quando o paciente tem uma doença renal crônica avançada, ali mais ou menos no estágio 3B, estágio 4, a gente começa a ter um acúmulo de fosfato, uma hiperfosfatemia. O segundo evento é uma redução na síntese de calcitriol. O calcitriol é a vitamina D ativa e esse processo, essa síntese de calcitriol, ela ocorre também predominantemente nos rins. Então, quando a gente tem a doença renal crônica, também existe uma redução nos níveis na concentração de calcitriol. E aí, a partir desses dois eventos, da hiperfosfatemia e da queda do calcitriol, esses dois eventos nos levam a uma hipocalcemia. Lembra que eu falei que na doença renal crônica, os dois íons, os dois eletrólitos que caem de concentração são o cálcio e o sódio? Então, é exatamente por isso que o cálcio cai. Por quê? Porque o fosfato em excesso, ele se liga ao cálcio, então todo o cálcio que estava na fração livre, na sua fração ionizada, boa parte dele vai acabar se ligando ao excesso de fosfato e vai haver uma queda no cálcio ionizado, que é o cálcio metabolicamente ativo. Da mesma forma, o calcitriol tem como uma das suas funções estimular a absorção de cálcio no nosso intestino. E a queda de calcitriol, obviamente, também vai reduzir a absorção intestinal de cálcio. Então, esses dois eventos nos levam a uma hipocalcemia. E aí, o que acontece a partir daí? Qual que é a resposta fisiológica de qualquer ser humano a uma hipocalcemia? É exatamente um estímulo das nossas glândulas paratireoides para produzirem paratormônio. Então começa a haver um excesso de produção de PTH, é o que a gente chama de hiperparatireoidismo secundário. Nesse ponto a gente já tem todo o desenho da doença renal crônica nesse aspecto aqui, que é chamado de osteite fibrosa. Existem 3 espectros dentro da osteodistrofia renal. O primeiro deles, o mais importante, o que, se você decorar, você já vai acertar quase todas as questões, é exatamente a osteite fibrosa, que nada mais é do que essa doença renal que tem um turnover ósseo alto. O que significa um turnover ósseo alto? A gente sabe que o PTH, quando ele está em excesso, ele promove uma grande reabsorção de cálcio dos ossos. Então, a resposta à hipocalcemia é exatamente um aumento na reabsorção de cálcio dos ossos. Com isso, existe uma fragilidade óssea. Se vocês olharem essa imagem aí, é a imagem de um crânio. Esse crânio é o que a gente chama de uma imagem em sal e pimenta. Então, essa é a imagem em sal e pimenta. É um crânio extremamente frágil. É um crânio com uma reabsorção aumentada. É um alto turnover ósseo, que é o que acontece na osteite fibrosa. Agora a gente sabe que se o paciente for tratado, então imagina o paciente que tem lá essa osteoide fibrosa, mas ele foi tratado. E aí, só para não deixar de falar, como é que é o tratamento é uma restrição de fosfato. Se o problema é o excesso de fosfato, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente restringe o fosfato na dieta. Se não adiantar somente a restrição de fosfato, a gente parte para o uso de um quelante de fosfato. Então, alguma substância que se liga ao fosfato e impede que ele desencadeie todos esses problemas, que ele desencadeie, por exemplo, a queda no cálcio e a hipocalcemia. Se não adiantar, a gente vai repor o calcitriol. Um dos problemas não é a queda na concentração, a queda na síntese de calcitriol, então a gente vai repor o calcitriol ou, em último caso, fazer a suplementação de cálcio. Então o paciente tem hipocalcemia, a gente dá cálcio para ele, a gente faz uma suplementação de cálcio. Qual que é o problema de todo esse tratamento? Porque o paciente que estava com alto turnover ósseo, quando ele tem essa restrição de fosfato e principalmente quando ele tem uma suplementação de cálcio, existe um efeito contrário. A glândula paratireoide, que estava hiperativada, estava um hiperparatireoidismo, ela cai demais a produção de PTH. Então, o paciente que tinha uma doença de alto turnover ósseo, ele passa a ter uma doença de baixo turnover ósseo, porém com os ossos ainda frágeis, que é o que a gente chama de doença óssea adinâmica. O PTH cai, então parece que está tudo normal,
porém os ossos ainda estão frágeis, o paciente ainda está predisposto a fraturas. Essa é a doença óssea adinâmica. Basicamente, esses são os dois principais espectros. O terceiro espectro é a osteomalácia, que está muito relacionada à intoxicação por alumínio. A gente sabe que o alumínio é utilizado, principalmente era utilizado, hoje em dia, inclusive, evita-se o alumínio exatamente por causa disso, mas ele era utilizado em hemodiálise e aí por isso era comum que o paciente com doença renal crônica tivesse uma intoxicação por alumínio e aí essa intoxicação gerava a osteomalácia. Isso ainda pode acontecer, mas esse é um assunto muito mais específico. Se você memorizar toda a cadeia de acontecimentos da osteite fibrosa, ou seja, o paciente com acúmulo de fosfato, queda do calcitriol. Esses dois eventos geram uma queda do cálcio. A queda do cálcio gera um hiperparatireoidismo secundário. E esse hiperparatireoidismo secundário vai causar a fragilidade óssea do paciente com doença renal crônica. Qual que é o tratamento? O tratamento é exatamente para impedir, para parar esses eventos que desencadeiam o problema. Qual que é o primeiro evento? O excesso de fosfato. Então a gente primeiro restringe o fosfato da dieta, depois usa o quelante de fosfato, depois suplementa o calcitriol e, por fim, a gente vai suplementar o cálcio. E aí, por fim, eu queria falar só num ponto importante, que é um ponto específico, mas pode ser suficiente para você acertar uma questão que quase ninguém acerta. Você sabe o que é o hiperparatireoidismo terciário? Eu estou o tempo todo falando do hiperparatireoidismo secundário, que nada mais é do que algum problema no corpo que gera uma queda no nível de cálcio e aí com isso existe um estímulo para as glândulas paratireoides produzirem mais cálcio. Esse é o hiperparatireoidismo secundário. O hiperparatireoidismo terciário acontece quando as glândulas paratireoides elas ganham autonomia nesse processo. Ou seja, elas começam a produzir um excesso de PTH, um excesso de paratormônio, independentemente dos níveis de cálcio. Então imagina um paciente com cálcio normal, um cálcio aumentado e mesmo assim as glândulas paratireoides produzindo um excesso de PTH. Esse é o hiperparatireoidismo terciário. Nesse caso, em alguns casos isso pode acontecer e aí o tratamento vai ser a paratireoidectomia. A gente vai ter que tirar essas glândulas paratireoides que ganharam indevidamente essa autonomia. Agora vamos falar sobre o tratamento, sobre o manejo do paciente com a doença renal crônica. Basicamente, esse manejo vai se dividir em 3 grandes grupos. Primeira coisa, a gente tem que tratar a causa. Isso vale para tudo na medicina, isso vale para lesão renal aguda também e, claro, vai servir para doença renal crônica. Então, paciente com hipertensão, a gente vai tratar a hipertensão, paciente com diabetes, vai tratar o diabetes, paciente com lúpus, a gente vai tratar o lúpus e assim por diante. Isso parece óbvio, mas é importantíssimo, a gente vai falar daqui a pouco alguns detalhes sobre o tratamento da hipertensão e do diabetes no contexto da doença renal crônica. O segundo grande grupo é o tratamento de complicações específicas. Então, imagina um paciente com sangramento urêmico, a gente vai ter um tratamento específico para o sangramento urêmico, que inclusive eu já falei, é a desmopressina. Da mesma forma, o paciente com anemia. Imagina um paciente com doença renal crônica e anemia, o tratamento vai envolver a reposição da eritropoetina. Então, vai tratar a causa, vai tratar complicações específicas e o terceiro grande ponto, a gente vai saber se tem ou não indicação de uma terapia de substituição renal, a famosa diálise, hemodiálise ou mesmo um transplante renal. Basicamente, a gente vai começar a preparar o nosso paciente para uma terapia de substituição renal a partir do estágio 4. Então, paciente com doença renal crônica com estágio 4, abaixo de 30 ml por minuto, normalmente quando atinge abaixo de 20 ml por minuto, a gente começa a preparar o paciente para uma terapia de substituição renal. E a gente vai fazer realmente, a gente vai iniciar a diálise ou mesmo indicar um transplante renal quando o paciente atinge o estágio 5, especialmente quando a taxa de filtração glomerular está abaixo de 10 ml por minuto. Nesse caso não tem jeito, a gente vai indicar a diálise. Agora eu falei sobre o tratamento da causa base, falei que tratar a hipertensão e o diabetes é muito importante, e aí como que a gente vai tratar a hipertensão de um paciente com doença renal crônica? Basicamente o alvo atualmente recomendado é uma pressão arterial abaixo de 130 por 80, então inclusive é um alvo um pouco inferior à população geral. A gente sabe que existe muita controvérsia nos alvos pressóricos, mas pode decorar para doença renal crônica, o alvo vai ser 130 por 80. E aí um ponto fundamental, sempre que esse paciente tiver uma albuminúria ou uma microalbuminúria, o antihipertensivo de escolha ou vai ser um inibidor de ECA,
captopril, enalapril, etc., ou vai ser um bloqueador dos receptores de angiotensina, losartana, por exemplo. Então, essas são as medicações indicadas para todo paciente com doença renal crônica associada à albuminúria e hipertensão. Isso não vale só para diabetes, a gente vai falar em outra aula, na própria aula de diabetes, sobre a nefropatia diabética, mas isso não vale só para o diabetes. Qualquer paciente com doença renal crônica e albuminúria, o antihipertensivo de escolha é ou IECA ou o BRA. Com o único problema aí, isso aí é importantíssimo também, a gente sabe que quando a gente inicia um IECA ou um BRA, a gente pode ter um aumento transitório da creatinina. Então o paciente pode ter uma elevação de creatinina com o uso do IECA ou BRA, exatamente por quê? Porque esses remédios, eles dilatam a arteríola eferente, aquela arteríola que sai do glomérulo. Então, ao dilatar a arteríola eferente, acaba diminuindo a taxa de filtração glomerular. Agora, isso é um problema? Depende. Se houver um aumento acima de 30% nos valores de creatinina, e esse aumento persistir por pelo menos 6 a 8 semanas, aí sim a gente vai considerar um problema e vai interromper o tratamento. Agora, se for um aumento menor ou se for um aumento apenas transitório, não tem problema nenhum. Essas medicações, inclusive, elas retardam o progresso da doença renal e por isso, claro, elas são utilizadas. E aí, e o diabetes? O diabetes é basicamente a mesma coisa do que o tratamento normal. Normalmente o alvo da hemoglobina glicada é uma hemoglobina glicada de até 7%. Mais do que isso, a gente vai aumentar o tratamento, né? vai indicar insulina, vai indicar alguma medicação oral, mas o mais importante que eu queria chamar a sua atenção é que, na verdade, a gente tem obrigação de tratar qualquer fator de risco cardiovascular agressivamente no paciente com doença renal crônica. E por que isso? Porque as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte para pacientes com doença renal crônica. Então, a principal causa de morte de um paciente com insuficiência renal não são as doenças nos próprios rins, e sim as doenças cardiovasculares. Então, por isso, dislipidemia, hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, nada disso a gente vai tolerar no nosso paciente com doença renal crônica. Bom, pessoal, eu falei sobre o manejo do paciente com doença renal crônica, falei que a gente começa a preparar o nosso paciente a partir do estágio 4 para terapia de substituição renal e que a gente começa, de fato, a diálise ou indica o transplante renal a partir do estágio 5. Só que tem um problema. Nem todos os problemas relacionados à doença renal crônica, eles melhoram com a hemodiálise, eles melhoram com a terapia de substituição renal. Existem alguns problemas, algumas complicações associadas à insuficiência renal que não melhoram, não são amenizadas, não são curadas através da hemodiálise e as bancas de residência médica adoram cobrar. Então vamos dar uma olhada nessa tabela, eu quero que você memorize principalmente essas duas alterações ali que estão com as nossas bandeiras. Primeiro, eu falei agora sobre a aterosclerose, sobre que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no paciente com doença renal e, infelizmente, a hemodiálise não muda em nada essa história. Então, o paciente que está fazendo uma hemodiálise, ele não melhora o prognóstico do ponto de vista cardiovascular em relação ao paciente que não está fazendo a hemodiálise. Da mesma maneira, a anemia. Lembra que a anemia é causada principalmente pela queda na produção de eritropoetina? Então, faz sentido que a hemodiálise não melhore isso, porque na hemodiálise a gente não tem uma síntese de eritropoetina. É apenas uma maneira de filtrar o sangue. Então, a anemia também não vai melhorar. Os distúrbios do metabolismo ósseo, todas aquelas alterações que eu falei no cálcio, fosfato, PTH, também não melhoram com a hemodiálise e nenhuma dessas alterações. Então dá uma olhada nessa tabela, é uma tabela importante e que pode ser cobrada de você na hora da sua prova. Para finalizar a nossa aula, a gente vai falar agora sobre as terapias de substituição renal. Eu já falei que a gente tem a possibilidade de fazer a hemodiálise, a gente tem também a possibilidade de fazer uma diálise peritoneal através de um catéter inserido ali no peritônio e a gente também tem a possibilidade de fazer um transplante renal. Mas será que existe uma alternativa melhor do que a outra? Existe sim, isso é um CCQ importante. A melhor terapia de substituição renal, isso é muito importante, uma terapia que realmente aumenta a sobrevida em relação às outras, é o transplante. Então, se a gente tem a possibilidade de indicar um transplante renal, essa é a primeira escolha para um paciente com doença renal crônica avançada. Então, esse é o primeiro CCQ importante. Entre a diálise peritoneal e a hemodiálise,
Nesse caso é muito mais polêmico. A gente não tem uma preferência de uma sobre a outra. Isso vai depender da preferência do paciente, da escolha do paciente e de alguns fatores também. Se o paciente tiver alguma alteração em cavidade peritoneal, imagina que é o paciente que já teve um trauma, por exemplo, abdominal, já fez alguma cirurgia, tem aderências no peritônio. Nesse caso, com certeza, a gente não vai indicar a diálise peritoneal, a gente vai indicar a hemodiálise, mas se for um doente que não tem praticamente nenhuma comorbidade, nenhuma outra alteração clínica, nesse caso isso vai ser uma decisão conjunta entre o médico e o paciente, não existe uma melhor do que a outra. Agora, tudo bem, mas e na prova de residência médica? Como isso vai ser cobrado? O principal ponto que de vez em quando é cobrado e que muita gente tem dificuldade, mas você não vai errar a questão, é exatamente a peritonite associado à diálise peritoneal. Se a gente coloca um catéter no peritônio, a gente sabe que todo lugar do corpo que a gente insere um catéter, a gente insere também bactérias, a gente insere também micro-organismos e a gente fica vulnerável a infecções. Então, nesse caso, a principal infecção associada à diálise peritoneal é exatamente a peritonite associada à diálise. Ela é causada por gram-positivos e gram-negativos entéricos, então é uma infecção polimicrobiana, pode ser causada pelos estafilococos, tanto epidermides quanto estafilococcus aureus, pode ser causado por espécies do streptococcus, pode ser causada por gram-negativos entéricos. Mas o principal ponto aqui é que o tratamento da peritonite associada ao catéter não envolve a retirada do catéter na grande maioria dos casos. Esse é o único CCQ que talvez seja muito importante sobre o assunto. É o CCQ que você não pode deixar de saber. Você não vai tirar o catéter peritoneal num paciente com peritonite associada ao catéter, exceto se ele tiver um quadro grave ou se for um paciente que não melhora com a antibiótico terapia. E aí, qual que é a antibiótico terapia indicada? Exatamente o que a gente tem aqui no nosso mapa mental. Ou a gente usa vancomicina com aminoglicosídeo, ou a gente usa o ceftriaxone. Só que não é antibiótico terapia oral, muito menos antibiótico terapia venosa, e sim uma antibiótico terapia intraabdominal, intraperitoneal. Então esse é outro ponto importante, a gente não precisa fazer antibiótico venoso, antibiótico sistêmico para o paciente com peritonite. Isso, claro, eu estou falando dos casos leves a moderados. Se for um quadro grave, o paciente com sepse, paciente com choque séptico, aí sim a gente vai tratar como qualquer infecção, como realmente uma infecção grave. Mas normalmente o que vai aparecer na sua prova quase sempre vai ser essa indicação, tratamento intraabdominal e não precisa tirar o catéter. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre insuficiência renal, mais especificamente sobre a doença renal crônica e a lesão renal aguda. Eu sei que esse é um assunto longo, um assunto que muita gente considera difícil, mas eu considero esse tema como um tema-chave, que é um tema que é base para você entender diversos outros assuntos, tanto na nefrologia como em vários outros temas e especialidades na medicina. Então, reveja essa aula, veja os conceitos com carinho, dá uma olhada no nosso roteiro de estudo, que eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para você. Dessa aula, claro que tudo é muito importante, mas eu destaco 3 pontos principais que você não pode deixar de saber ao terminar esse vídeo. Primeiro ponto, você precisa saber diferenciar a lesão pré-renal da necrose tubular aguda, especialmente através daqueles parâmetros laboratoriais que é como as bancas de residência médica vão te cobrar. O segundo ponto, você precisa conhecer as principais manifestações da síndrome urêmica e como fazer um manejo específico delas. Então você precisa conhecer, por exemplo, a propensão ao sangramento, a disfunção plaquetária, você precisa conhecer o tratamento dessa disfunção plaquetária, você precisa conhecer a anemia, as alterações metabólicas ósseas, são todas alterações importantes, clínicas da insuficiência renal, algumas são mais relacionadas à doença renal crônica, outras mais relacionadas à lesão renal aguda, mas basicamente tudo pode ser cobrado na sua prova. E por fim, exatamente os distúrbios metabólicos ósseos, é um tema importante, é um tema que se você entender relacionando com a doença renal crônica, você também vai entender relacionando a qualquer assunto da medicina. Você vai entender a regulação do cálcio, fósforo e dos nossos ossos. E eu tenho certeza que várias questões que antes você considerava muito difíceis, você vai acertar com muita tranquilidade. Um abraço e até a próxima!